Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais erros na hora de preencher a declaração de imposto de renda. Muitos contribuintes cometem esse erro e esses erros, na verdade, são mais do que um, e nós vamos explicar para vocês para esses erros não acontecerem mais. Vamos lá? O primeiro erro em relação aos dependentes. Muitos contribuintes declaram o mesmo dependente em declarações diferentes. Existem separações, às vezes os pais se separam e declaram o filho em declarações distintas. A dedução por dependente só pode ser feita em uma declaração. Então, é importante que vocês definam quem que vai manter esse filho como dependente e incluí-lo na declaração. Os dois não podem fazer essa inclusão. Em relação a bens e direitos, existem alguns erros. Existem contribuintes que financiam um automóvel, financiam uma casa e na hora de fazer a declaração colocam o valor integral da aquisição, Coloca um exemplo, a casa é de R$400 mil, ele financiou esse valor e ele inclui esse valor integralmente. Não está correto. O certo é você incluir o valor que você pagou até 31/12/2018, na declaração de 2019. E aí, anualmente, você vai atualizando esse valor. No caso do imóvel, se for feito, forem feitas benfeitorias, você também guarda esses comprovantes de reforma, comprovantes de valores pagos mesmo para essas benfeitorias e a gente inclui esse valor no imóvel, mas colocar o valor integralmente quando ele não foi pago à vista não está correto. Precisa lançar em bens e direitos, dívidas e ônus e ir atualizando os dois campos. Ainda sobre bens e direitos, muitos contribuintes têm aquela dúvida, eu tenho um bem num valor X, será que eu devo declarar? Será que eu vou pagar muito imposto? A declaração é sobre a renda, não é sobre o bem. Se você tem uma renda que justifica a aquisição desse bem, não tem problema, pode ficar tranquilo. Você só paga imposto sobre os seus bens quando você faz uma troca, alienação, venda, que seria os ganhos sobre o capital, que seria mais ou menos assim, você adquiriu uma casa por 200 mil, vendeu por 250, esses 50 mil é denominado como ganho de capital e sobre esse valor você paga imposto. Agora, só para descrevê-lo na sua declaração de imposto de renda, não tem incidência de impostos, tá? Um outro erro é declarar despesas com educação que não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Então, você consegue deduzir gastos com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, esse tipo de curso, esse tipo de despesa com educação você consegue deduzir. Agora, preparatórios, cursos de idioma não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Então, esses dois em específico não pode declarar na intenção de deduzir do imposto de renda. Valores errados. Muitos contribuintes acabam informando valores errados pura e simplesmente por conta da vírgula. O sistema do imposto de renda, aquele sistema da declaração, ele não entende o ponto, ele não identifica o ponto como separador de centavos, então precisa utilizar a vírgula. Acontece do contribuinte informar 1.450 e ficar como 140.050, porque na hora de colocar o separador de vírgulas, ele utiliza ponto e a Receita Federal não identifica, esse sistema da Receita não identifica o ponto como separador de centavos, precisa utilizar a vírgula. Então é importante, mesmo que lançou o valor, lançou corretamente, faz uma análise, verifica, porque às vezes acontece. Pensão alimentícia, nós temos duas questões. Tem aquele que paga a pensão e aquele que recebe a pensão. Quem recebe a pensão precisa declarar em rendimentos tributáveis. Um rendimento tributável tem incidência de IR e precisa declarar. Quem paga essa pensão alimentícia precisa declarar lá em pagamentos efetuados como pensão. Esse valor ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Até aí tudo bem. O que acontece muito é que o contribuinte faz esse lançamento, só que ele lança o valor total que ele pagou, ele paga a mais do que foi determinado pelo juiz e ele coloca esse valor integral, não pode. Você só pode deduzir ou tributar aquilo que foi determinado em ordem judicial. O que foi pago a mais precisa ser lançado em doações. Despesas médicas. Não são todas as despesas médicas que são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Então, próteses, órteses, gastos com profissionais liberais, então, dentistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfim.
Todos esses profissionais e esse tipo de despesa podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Agora, despesas com vacinas, remédios não podem ser deduzidas, então essas despesas você não pode incluir na sua declaração. Outra questão é que existem alguns valores que são reembolsados, né? Em relação a plano de saúde isso acontece muito. Eles reembolsam o valor para o contribuinte e ele lança lá como despesa dedutível. Não pode lançar, tem que lançar lá em parcela não dedutível. Bom, em relação a planos de saúde, mesmo que você pague assistência para todos os seus familiares, você só consegue deduzir essa despesa, né, despesa com assistência médica, para você e para os seus dependentes. Então, se tem pessoas que você paga assistência médica, mas ele não é seu dependente, você não consegue deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Muitos aposentados esquecem de lançar os valores que eles recebem, né, a título de aposentadoria, na declaração de imposto de renda. É um rendimento tributável, então precisa informar os valores. Quando você não informa, a Previdência Social já informou a Receita que você recebeu esse valor a título de aposentadoria. Ao cruzar essas informações, você acaba ficando na malha fina por conta disso. Por fim, o último questionamento seria: como que eu faço para não cair na malha fina? Bom, primeiro seguir essas dicas acima. Se você não cometer esses erros que a gente citou aí, você tem uma grande probabilidade de não ficar preso na malha fina. Mas para garantir que a declaração seja entregue de forma correta, com todas as informações necessárias, é importante ter uma assessoria contábil, ter um contador que faça essa análise e verificação para você. O meu contador online tem pacotes especiais, né? Então entre em contato conosco que nós verificamos qual que é a sua situação, qual o serviço que você precisa e nós fazemos um pacote especial para você, tá bom? Muito obrigada!